Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra, irmãos, em Esdras. Livro de Esdras, capítulo de número 3. A palavra do Senhor nos fala assim, irmãos. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Senhor de Israel, para sobre ele oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Amém? Esse texto, irmãos, Esdras é tão precioso que é o livro da restauração, aonde o Senhor, então, passados os 70 anos do cativeiro da Babilônia, o Senhor toca no coração do rei Ciro para que liberasse o povo dele para voltar para Jerusalém. Jerusalém estava destruída, Jerusalém não tinha, o templo estava destruído, então eles voltam. E algo interessante aqui, irmãos, que nós precisamos olhar e trazer para a realidade nossa, que quando eles chegaram, estava tudo destruído, né? Até o altar estava destruído. Mas o que eles fizeram em primeiro lugar? Chegaram em Jerusalém, chegaram onde era o templo e eles edificaram o altar, né? Mesmo olhando para a situação humana, nossa, se fosse olhar para a situação humana, a primeira coisa que eles chegassem lá em Jerusalém, o que eles deveriam fazer? Restaurar os muros, colocar guarda sobre os muros para protegê-los. Mas eles não olharam para essa circunstância, eles olharam para aquilo que o Senhor queria para eles. Eles olharam para que então o Senhor, para que o altar fosse restaurado, porque ali eles poderiam oferecer o sacrifício, e temos que olhar para essas verdades da palavra do Senhor e trazer para as nossas vidas, porque altar no Velho Testamento sempre vai apontar para a cruz no Novo Testamento, né? Então, em primeiro lugar, o que deve ser, o que nós devemos tomar posse na nossa vida para seguirmos com o Senhor? A nossa morte, a nossa crucificação, a nossa crucificação, a nossa morte, o nosso sepultamento com Cristo e a nossa ressurreição com Cristo. Para que aí nós começamos a andar como filhos, né? Como é precioso, irmão, nós poder ver com grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós só somos chamados filhos de Deus, irmão, a partir do momento em que nós tomamos posse da obra da cruz. Porque nós éramos pecadores, foi ali na cruz que a nossa iniquidade, o Senhor Jesus levou sobre ele a nossa iniquidade. Então, a cruz precisa ser algo muito real para nós. Não olhando as circunstâncias à nossa volta, mas olhando para a cruz, porque tudo o que nós vamos fazer a partir do momento em que nós nascemos de novo, tudo aquilo que vir para nós precisa passar pela cruz. Irmãos, se não passar pela cruz, vai ser armadilha para nós, porque nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, o Senhor está restaurando as nossas vidas. Então, a cruz precisa operar, né? A cruz precisa estar tão firme para nós. Então, como eles chegaram para restaurar eles, o templo estava destruído, a cidade estava destruída, não tinha muro, mas eles se preocuparam com a única coisa que era mais importante, o Senhor.
Sabe? Então isso precisa ser algo real para nós, porque, irmãos, sem o Senhor, como ele diz lá em João 15, verso 6, sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe, sem o Senhor realmente nós não podemos fazer nada. Então a cruz precisa operar em nós o tempo todo. A nossa vida vai ser pautada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim nós vamos poder ver aquilo que é agradável ao Senhor e aquilo que não é agradável ao Senhor. Porque nós vamos olhar o texto mais para frente, que quando eles começam a edificar o templo, os inimigos se aproximam deles. E sabe o que os inimigos querem? Edificar juntos. Eles querem edificar juntos. Né? E isso é uma grande armadilha para nós. Por quê? Porque, irmãos, a cruz, ela só tem, quando o Senhor chama lá para a nossa caminhada cristã, né? Passamos pela cruz, tomamos a cruz como direção para as nossas vidas, aí o Senhor convida nós assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então tomar esse jugo, são dois. Um que já está nesse jugo é o nosso Senhor Jesus Cristo. O outro sou eu. E o outro é você. É individual. O jugo, a cruz, ele nos atraiu todos nós nele mesmo. Né? Para quê? Para tirar a nossa iniquidade. Para tirar todo o pecado. Né? E o sangue dele nos purificou, porque lá na cruz, no seu corpo, a nossa iniquidade foi colocada nele. Agora, os nossos pecados, foi o sangue que tratou os nossos pecados. Agora, a caminhada cristã é uma caminhada individual. É uma caminhada que eu não posso salvar a minha esposa. Eu não posso salvar minhas filhas. É individual. Agora, para mim receber, aprender do Senhor, eu tenho que colocar o meu pescoço nesse jugo e vou andar junto com Ele, ao lado dele, para aprender. Então, como isso é importante, irmãos. Mas nós só podemos tomar o jugo do nosso Senhor Jesus Cristo se nós passamos pela cruz, se nós cremos na obra da cruz, se nós realmente nascemos de novo, porque senão, irmãos, não vai resolver, né? Nós não vamos conseguir aprender do Senhor, porque só aprende do Senhor aqueles que receberam o Espírito Santo dentro de nós. Aqueles que receberam o Espírito. Porque quando nós cremos na obra da cruz, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Né? Então, o Espírito Santo agora nos habilita a aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, o primeiro passo que nós precisamos dar é esse, irmãos. A cruz. Sabe? Então, tomando a cruz, mesmo com os povos, mesmo com as dificuldades que nós temos hoje, aí agora nós precisamos edificar as nossas vidas no Senhor. Não é? E aí nós podemos andar um pouquinho mais para frente aqui em Esdras, mesmo capítulo 4, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família, eles disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azez-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tende conosco na edificação da casa de nosso Deus. Nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Amém? E aqui chama atenção, irmãos,
por um detalhe muito importante. Se nós lermos Esdras, a gente vai ver que quando eles lançaram os fundamentos ao alicerce do templo, eles se regozijaram, eles se alegraram. Muitos que conheciam aquele templo, o primeiro templo, choravam desesperados, porque eles viram que iria ser restaurado o templo do Senhor, né? E isso fala da edificação da nossa vida. Isso fala do caminhar do nosso dia a dia, como está sendo. Porque, irmãos, os nossos inimigos, nossos adversários, vão querer tirar nós do caminho pelo qual o Senhor tem chamado nós. É por isso, irmãos, que nós precisamos urgentemente, né, nos achegar diante do Senhor, tomar o jugo juntamente com Ele, para que nós possamos andar lado a lado com o nosso Senhor, para aprender dele, porque daí o nosso inimigo não vai ter vantagem. E a posição é muito firme aqui desses homens de Zorobabel, dizendo: nós edificaremos sozinhos a casa do Senhor, porque a nós foi incumbido, né? Então, irmãos, olhando para esse texto, mas a gente olha para essa circunstância desses textos, irmãos, e a gente percebe que a coisa vai fluindo de tal forma que, se nós continuarmos lendo aqui, nós lemos o verso 3, né? O verso 4 vai dizer assim: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Veja só, eles pegaram firme, dizendo assim: nós edificaremos a casa do Senhor, é nós. Mas então eles começaram a inquietar, eles começaram a se penetrar junto ali e perturbar a mente daquele povo. E sabe o que aconteceu? Eles acabaram parando essa obra por mais de 10 anos. Cada um foi mexer com a sua própria casa, com a sua própria terra, e abandonaram a casa do Senhor por mais de 10 anos, né? Então aquela casa ficou parada. Então o Senhor teve que intervir nessa situação. O Senhor é tão maravilhoso que Ele está sempre intervindo nas nossas vidas. O Senhor, então, ergue ali Ageu e Zacarias para exortar o povo, profetas do Senhor. É graças ao Senhor que o Senhor sempre tem os seus atalaias. O Senhor sempre vai erguer homens valorosos para trazer a vontade do Senhor para o povo, né? E eu gostaria que nós lêssemos com essa visão. O povo abandonou a casa do Senhor. O povo parou de edificar e foi mexer com seus próprios negócios. Vamos ler Ageu capítulo 1, a partir do verso 1. Nos fala assim: no segundo ano do reinado do rei Dário, no sexto mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado.
tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Amém? Então, irmãos, aqui é uma profunda exortação. O Senhor dizendo: vocês abandonaram a minha casa e vocês estão preocupados com a casa de vocês. Olha o passado de vocês. Olha onde que você estava há pouco tempo atrás. Vocês estavam exilados. Hoje vocês estão na terra de vocês. Considerem o passado de vocês. E não fiquem preocupados. E aí aqui no verso 2, nos fala assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, né? E aqui há uma exortação bastante firme para as nossas vidas. A gente sempre olha assim: amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou para o Senhor, semana que vem eu vou para o Senhor. Ah, não, irmãos, a gente está sempre protelando aquilo que o Senhor está falando hoje conosco. O Senhor está sempre falando conosco, mas nós estamos sempre, como diz, empurrando com a barriga. Temos que ter cuidado, como diz lá em Hebreus: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Sabe, é tempo de restauração. É tempo de buscar a mente do Senhor. É tempo de olhar as nossas vidas. Porque, irmãos, isso é uma realidade tão grande, né? Porque quando aqui o Senhor fala assim, no verso 6, tendo semeado muito e recolhido pouco, né? Tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo, para nós, se nós não tiver o Senhor, não há contentamento em nada que nós fazemos. Sem o Senhor, o nosso salário é sempre pouco. Sem o Senhor, o nosso lazer poderia ser um pouco mais. Sem o Senhor, a nossa família deveria ser um pouco mais ajustada. Sem o Senhor, nós não temos contentamento. Sem o Senhor, irmãos, nós estamos perdidos. Não há contentamento, não há satisfação, porque nós sempre estamos querendo mais. Não há limites sem o Senhor. Por isso que nós precisamos do Senhor para trazer o limite para os nossos corações, para que então nós possamos ter uma vida olhando somente para o Senhor, né? Tende semeado muito, recolhido pouco. Por quê? Né? Por que a gente semeia muito? Porque a gente quer muito mais. Porque naquela colheita diz: puxa, poderia ser. A gente sempre deseja mais e mais. Por quê? Porque nós temos um coração desordenado. Um coração desordenado. Né? Então, como nós precisamos, irmãos. Mas olha o conselho do Senhor aqui. A partir do verso 8, ele diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Né? E serei glorificado, diz o Senhor. Então, irmãos, para nós olhar, subir ao monte significa o quê? Consagração ao Senhor. Né? Consagração ao Senhor, porque sempre quando toda a Bíblia, quando há alguém, quando o Senhor chama alguém para subir um monte, é porque ele quer ter comunhão com aquela pessoa, é porque ele quer ter intimidade ali. Então, no monte, a consagração diante do Senhor, e é isso que o Senhor chama a nós, é isso que o Senhor deseja de nós, né? Trazei madeira para edificar a casa, né? Os dons. Trazei os dons para que a casa do Senhor seja edificada, né? Então, botando esses textos como pano de fundo,
porque ali era uma casa literal. Ali era era o templo do Senhor de Jerusalém. Agora nós precisamos ir para o Novo Testamento e olhar as nossas vidas. Irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus, né? E nós precisamos compreender essas verdades para nós viver uma vida, para nós poder sondar o nosso coração, como que está a casa do Senhor, porque Ele me comprou com preço, né? Vamos olhar lá em Evangelho de João, diz assim a palavra do Senhor: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Sabe? Então aqui nós precisamos começar a olhar algo nas nossas vidas. A partir do momento em que nós cremos na obra do Senhor, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo, irmão, vai nos conduzir até o dia da volta do Senhor. Somos selados com Ele e Ele não nos abandonará, né? Nós podemos entristecer Ele com o nosso coração duro. Nós podemos apagar Ele com a nossa rebeldia, mas Ele não nos abandona. Ele está ali, né? Então esse Espírito da verdade que o mundo não conhece, o mundo não recebe porque não conhece, agora nós o conhecemos e Ele habita em nós. Isso é uma realidade. Por isso que quando nós tomamos o jugo com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Quem transmite essa mansidão para nós? Quem transmite essa humildade para nós? É o Espírito Santo, né? Porque são dons do Espírito que vai sendo transmitido nessa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos mais um pouquinho, irmãos. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que preciosidade. O Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Então, acho essa preciosidade de nós poder fazer parte da Trindade tão preciosa, né? O Espírito no Pai em Cristo. E agora a sua igreja, né? Isso é muito precioso para nós, né? E na sequência, naquele dia, vós conhecerei que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, de onde procedes, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sabe, irmãos? Aqui nós precisamos ver que nós somos a morada de Deus. A morada de Deus. Então, o primeiro ponto que nós precisamos compreender que nós somos a morada de Deus é porque a cruz operou em nós. Né? A cruz operou em nós. E agora a cruz precisa operar todos os dias na nossa vida. Lembra-se que lá em Romanos capítulo 6, verso 6, diz assim, sabendo isso, que o nosso velho homem
foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Então essa é uma verdade que nós precisamos saber, tomar posse e dizer, essa é minha. Que o nosso velho homem foi, né? Mas, e na caminhada, e no caminhar agora, né? Com o jugo do nosso Senhor Jesus, que ele nos convidou, né? Gálatas 2:20, que é o presente. Como é que eu estou vivendo hoje? Estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe? Então, irmãos, nunca mais nós vamos viver fora da cruz. Porque todos os dias, a cruz vai operar em nós. E ela precisa operar. Todos os nossos pensamentos têm que passar pela cruz. Todos os nossos desejos têm que passar pela cruz. Irmãos, nós temos muitos desejos. Nós temos muitos projetos. Os nossos projetos precisam ser colocados diante do Senhor. Mas precisa passar pela cruz. E quando ela passa pela cruz, sabe o que acontece? É a vontade do Senhor que prevalece. Né? Lá no Getsêmani, nosso Senhor tinha uma vontade. E ele expressou a vontade dele. Mas quando ele passou aquela vontade dele pela cruz, sabe o que aconteceu? Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Né? Então isso precisa acontecer conosco para que nós sejamos edificados como casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Né? Então, irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós não temos o direito de fazer aquilo que nós queremos. Né? Até mesmo tudo aquilo que nós devamos fazer, nós precisamos ir aos pés do Senhor, porque nós não somos de nós mesmos. Mas o nosso foco aqui, irmãos, é a edificação do corpo de Cristo, porque ele habita em nós. Como que está o nosso inimigo, muitas vezes ele vem querer edificar juntamente conosco. E aí nós precisamos ter uma firme posição diante do Senhor. Não nós edificaremos a casa de Deus, que somos nós mesmos. Então, individualmente, irmãos, como que está a nossa vida? O Senhor nos convida sempre a subir ao monte. Santifique-se. Né? O que é santificar-se? E esse santificar-se, irmãos, é todos os dias de nossas vidas. Nós temos que nos santificar diante do Senhor. Né? Não é só quando nós cremos, eu criei há mais de 20 anos atrás e agora eu estou. Não, irmão. A santificação é dia a dia, porque todos os dias nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor. Todos os dias nós precisamos entregar as dificuldades que tem diante do Senhor. Todos os dias nós vamos ser confrontados pelo nosso inimigo para que nós possamos edificar de forma inadequada, né? Então, como nós precisamos, irmãos, olhar para o Senhor e ver que a nossa vida é uma vida dependente do Senhor e não mais naquilo que nós achamos, porque nós fomos comprados por preço. Agora, glorificai a Deus, porque é Ele que é o nosso dono. Né? Lembre-se que o Senhor Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Né? Isso é uma realidade do nosso viver. Sem o Senhor nós não somos nada. Né? Efésios 4, a partir do verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis
como também andam os gentios na vaidade do seu próprio pensamento. Então vamos bem devagar nesses textos, irmãos, para nós poder ver como é que nós devemos não mais andar como andam os gentios ou como nós andávamos. Por quê, irmãos? Porque aqui mesmo em Efésios capítulo 2, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Foi ele quem nos deu vida. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, e ele nos achou, ele nos deu vida. Então ele chama a atenção para nós, para que nós podemos nos testificar no Senhor que andeis de modo digno por aquilo que ele nos chamou, né? E ele vai, no verso 18, vai dizendo assim: obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora veja só, irmão, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, né? Então, vem trazendo a situação do mundo, vem trazendo as pessoas que não conhecem o Senhor. Qual é a intenção? A intenção do coração deles é satisfazer os seus próprios desejos, é andar de forma inadequada, é andar de forma. Mas agora nós aprendemos a Cristo. Nós aprendemos a andar com Cristo, nós aprendemos a viver de forma adequada em Cristo Jesus. Então nós não podemos mais dizer que somos do Senhor e andar de forma que do nosso próprio jeito aqui nesse mundo. Não, irmãos. A nossa vida foi transformada. Nós somos filhos de Deus, né? Mas vai mais além. O verso 20 fala, mas não foi assim que aprendestes Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Né? E aqui eu quero chamar a atenção, irmãos, sobre esse verso 22, no sentido de quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. O que é despojar? Né? O despojo da guerra. Quando há uma guerra, os vencedores eles podem despojar os seus inimigos, tirar os bens dos seus inimigos, né? Então, irmãos, o nosso velho homem foi morto na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor levou o nosso velho homem à morte, né? Agora, só que o Senhor não tirou esse velho homem de dentro de nós. Ele não tirou. Nosso velho homem está ali, mas ele está ali como, irmãos? Crucificado. É por isso que eu falei, a cruz precisa operar todo o tempo na nossa vida. Assim como o Espírito Santo opera 24 horas na nossa vida, a cruz também opera 24 horas na nossa vida, né? Porque o Espírito Santo fala e a cruz opera em nós, né? Então isso é muito importante nós saber que muitas vezes nós estamos olhando para o inimigo errado. Muitas vezes nós estamos lutando contra Satanás, contra o diabo e devemos ficar firme em Cristo Jesus contra ele. Mas nós temos um inimigo muito mais terrível que está dentro de nós, o nosso velho homem, a carne. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 5,
vai dizer assim: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Quando nós não éramos nascidos de novo, quando nós vivíamos no mundo, nós não tinha preocupação. Nós éramos escravos do pecado e isso era naturalmente para nós, né? Nós não tínhamos uma guerra dentro de nós tínhamos satisfazer a vontade da carne. E arrumávamos muita encrenca com isso. E resolvia as encrencas empurrando elas com a barriga. Mas a nossa vida ia de mal a pior, né? Quando nós cremos na obra de Cristo, o nosso velho homem foi crucificado. O Espírito Santo entrou, mas a carne, o velho homem ainda permanece. Mas ele permanece crucificado. Então, qual é a posição nossa? Quem que nós vamos... a carne ou o Espírito? Quem que vai vencer? Aquele que nós alimentar mais. Alimentamos a carne, colhemos morte. Alimentamos o Espírito, ganhamos vida eterna em Cristo Jesus. Simples assim. Por isso que há uma guerra dentro de nós. Por isso que quando você não cria no Senhor, parecia que a tua vida ia tranquila. Porque você não tinha essa sensação, você não conhecia a salvação. Hoje você conhece a salvação. Hoje você busca a salvação. Mas a morte está querendo te atrair de todo jeito. E você precisa tomar uma posição diante de tudo isso. Viver no Espírito, né? Então, por isso que esse verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, né? Então, essa é uma posição que nós precisamos tomar, sabe? E não é o Senhor, na salvação, ele veio até nós. Ele foi lá. Mas daí ele diz assim, aí depois que ele nos salvou, depois que é para nós edificar o templo do Espírito Santo, que somos nós, ele diz, se você quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, sabe? É simples assim. É uma posição que nós precisamos tomar, sabe? Mas como que nós vamos tomar, irmãos? Ah, mas não tenho força para tomar. Nenhum de nós tem. Por isso é que nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Porque, irmãos, nenhum de nós consegue viver totalmente dependente do Senhor por nós mesmos. Nós precisamos da ajuda do Senhor. E na consagração, sabe o que acontece na consagração do nosso dia que nós entregamos ao Senhor? Senhor, em mim não há capacidade nenhuma. Senhor, mas eu quero viver esse dia na tua presença. Senhor, aqui está meus desejos nesse dia. E nós vamos colocar muitas coisas que estão permeando o nosso coração diante do Senhor, naquele devocional que nós estamos ali pela manhã, antes de nós começarmos o dia. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós, irmãos, levanta de manhã cedo e corre para o trabalho. Não temos tempo, né? Chegamos de noite, nós não temos tempo de oração e nós não temos tempo com a palavra do Senhor, né? Então precisamos parar um pouco para o nosso corre-corre e se socorrer no Senhor, para que a nossa vida seja uma vida que seja conduzida pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, precisamos urgentemente, né, ter uma vida aos pés do Senhor, porque esse mundo, do jeito que ele está indo, ele vai de mal a pior. De mal a pior, né? Olha a palavra do Senhor em Salmos de número 37. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém? 3 verbos muito preciosos para nós, né? Confia, agrada, entrega e descansa. 4 verbos, né? Confia, irmão. Então ele começa com a palavra confia. Confia no Senhor e faze o bem, né? Mas, irmãos, como que nós confiamos? Nós só confiamos naqueles que nós conhecemos, né? Porque se nós não conhecemos uma pessoa, nós não vamos confiar nela, né? E agora, como que nós conhecemos o Senhor? Através da sua palavra, como diz lá em 1 Timóteo, né, capítulo 4, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Fiel é essa palavra. Sabe, irmão, se nós não tiver intimidade com a palavra do Senhor, nós não vamos confiar no Senhor. Se nós não tiver intimidade com o Senhor, se nós não tiver oração com o Senhor, se nós não tiver um tempo devocional com o Senhor, nós não vamos confiar nele. Sabe, nós vamos querer confiar na carne, aí nós vamos buscar ajuda, aí o nosso inimigo está pronto para edificar junto conosco, sabe? Então, se nós buscar o Senhor, se nós conhecer quem é esse Senhor que está junto conosco, sabe? Que conduzindo as nossas vidas, aí, irmãos, nós vamos confiar nele, né? Aí nós vamos habitar na terra confiado nele, né? Saber que estamos aqui, mas o nosso lugar não é aqui. E aí nós vamos nos alimentar da verdade. Então, é um confiar no Senhor e fazer o bem, e habitar na terra e alimentar-se da verdade, né? Aí ele vai para o segundo ponto. Agrada-te do Senhor. E agora, irmãos, e ele satisfará os desejos do teu coração. O que os irmãos acham disso? Ele satisfará o desejo do nosso coração. E aí? Se esse confiar não é real para nós, o agradar dele não vai ser real. Aí ele não vai satisfazer o desejo do nosso coração. E os irmãos percebem que precisa haver uma confiança do Senhor, precisamos ter saber que habitamos nessa terra, mas junto com Ele conduzindo a nossa vida, porque nós nos alimentamos da verdade o tempo todo. Porque daí se nós nos agradamos do Senhor, o desejo do nosso coração não é mais aquilo que nós queremos, é aquilo que Ele quer. É aquilo que Ele já implantou no nosso coração. É aquilo que o desejo dEle vai ser o desejo do nosso coração. E aí Ele vai satisfazer. E aí ele diz assim no verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, né? E o mais Ele fará sair sua justiça. Qual é a justiça? Justiça dele em nós, como o sol ao meio-dia. Por isso que as pessoas têm que olhar para nós e ver algo de diferente em nós. Eles têm que olhar para nós, para os cristãos, para os verdadeiros cristãos, no mundo caótico do jeito que está. Eles têm que olhar e ver que há algo de diferente nesse povo, né? Porque era isso que conquistava, era isso que o povo lá em Israel, o povo lá em Jerusalém, em Atos, quando aquele povo vivia junto, tinha tudo em comum, e as pessoas que estavam ali em Jerusalém, né, eles olhavam para aquele povo, eles viam algo de diferente.
Aí diz assim, contando com a simpatia de todo o povo. Todo o povo olhava para aquele povo e tinha simpatia por eles. E aí o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos, né? Por quê? Porque eles se agradavam do Senhor. Eles entregavam a sua vida ao Senhor. Então o Senhor fazia com a justiça, que a justiça do próprio Senhor se manifestasse como a luz ao meio-dia, né? E aí o verso 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Oh, como é difícil, né? Como é difícil esperar no Senhor, porque muitas vezes, porque o nosso tempo eu quero agora e o Senhor diz não. Aí é o problema, né? Do nosso esperar no tempo do Senhor. Por isso, irmãos, que nós precisamos confiar, nós precisamos entregar, nós precisamos nos agradar, nós precisamos entregar para que haja um descanso no nosso coração. Saber que tudo aquilo que acontece conosco, irmãos, não foge do propósito do Senhor. Não foge. Irmãos, aquilo que acontecer, aquilo que vai acontecer para nós amanhã, que muitas vezes a gente já está planejando, né? Afinal de contas, amanhã é segunda, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, ir para o trabalho assim, assim. Nós fizemos um monte de plano, mas o Senhor já traçou o dia de amanhã. Então nós precisamos descansar na soberania do Senhor. Se o Senhor quiser amanhã, eu vou fazer isso e aquilo e aquilo, né? Se o Senhor quiser. Então esse deve ser o nosso descanso. E se acontecer algo fora do propósito da nossa mente, nós precisamos compreender, irmãos, que está dentro do propósito do Senhor. Não está dentro do nosso, mas está no do Senhor. E se estiver dentro do propósito do Senhor, é o que vai acontecer e para nós vai ser bem melhor, né? Do que se cumprisse aquilo que nós achamos que deveria se cumprir. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, sabe, a edificar a casa dele, né? Edificar a casa dele, porque ele habita em nós e ele nos comprou com o seu precioso sangue, né? Pertencemos a ele, que realmente o Senhor fale a cada um de nós. Amém?